programa Movimento de hoje fala sobre cultura e também sobre o Plano Municipal de Cultura. Nós estamos no Salão Nobre Mário Guimarães, que é da Câmara Municipal. A Câmara é presidida pelo vereador Elmar Goulart. Nosso convidado de hoje é o Guilherme Tensol. Ele é produtor audiovisual e presidente do Conselho Municipal de Cultura. Muito bem-vindo, Guilherme, Oi. ao programa Movimento. Tudo bom, Cida? Nós vamos falar, então, primeiramente, Gui, sobre o Conselho, a formação do Conselho Municipal de Cultura. Tá. Ele é composto por 23 conselheiros, Isso. representantes da sociedade civil e do poder público, Exatamente. né? Quais são as principais áreas que estão inseridas e participando do Conselho? Bem, Cira, o Conselho Municipal de Cultura, ele foi instituído junto, né, com a criação do Sistema Municipal de Cultura, que é uma lei que data do finalzinho de 2011 e que deu início a todo esse processo de sistematização da cultura aqui na cidade. Então, antes de falarmos do Conselho, do Plano Municipal, que é a nossa principal lei para trabalharmos pelos próximos 10 anos com a cultura na cidade, a gente tem que falar Porque ele é de 2013 a 2020, né? Ele é de 2013 a 2020, são 10 anos, não sei se chega a 23, não lembro exatamente, mas são por muitos anos. A duração do plano são 10 anos, então acho que vai até 2022, mas não me lembro muito bem agora. A questão até antes da existência da Lei 11.364, que instituiu o Sistema Municipal de Cultura, a leitura que eu faço hoje, estando, né, como presidente do Conselho, é que a gente ou não tínhamos uma política de cultura na cidade, que eu acho meio grave de falar, ou pelo menos não tínhamos uma política sistematizada, uma política organizada. Então, o que está acontecendo? No final de 2011, a Lei 11.364, que instituiu o Sistema Municipal de Cultura, vale lembrar que esse Sistema Municipal ele é integrado ao Sistema Nacional, o que dá todo um aporte para nós trabalharmos, inclusive obtendo recursos do Fundo Nacional de Cultura e por aí vai. Esse Sistema Municipal, ele sendo o principal articulador das políticas culturais na cidade, ele institui 3 instâncias para geri-lo, para fazê-lo funcionar. Que instâncias seriam essas? Em primeiro lugar, a Fundação Cultural de Uberaba, que já existe, né, há décadas, que na nossa cidade faz às vezes de Secretaria de Cultura, né? A Fundação Cultural de Uberaba, sim, é a responsável principal por fazer esse Sistema Municipal de Cultura funcionar e ir para frente. Porém, e aí que vem a beleza do sistema, a Fundação Cultural, nesse trabalho, ela não funciona sozinha. Ela passa a ter, por lei, o Conselho Municipal de Políticas Culturais como sendo o principal foro da sociedade civil articulada, trazer suas ideias e, junto com a Fundação Cultural, fazer política cultural. Então, o Conselho ele passa a existir como uma das instâncias gerentes, vamos dizer assim, desse Sistema Municipal de Cultura. Então, assim se compõe a hierarquia. Nós temos a Fundação Cultural, está na presidência do Conselho Municipal de Cultura e tem mais alguns diretores, né? Além dos conselheiros. Isso. Tem uma diretoria de vice-presidente, a gente dá uma sustentação a essas ideias. Sim, na verdade, o Conselho ele é extremamente democrático e a organização interna do Conselho, até prevista por nosso regimento, ela é até bastante simples. A gente tem um dos conselheiros nomeado como presidente, votado como presidente. Nesse mandato de agora estou eu. Foi votado por aclamação, que eu soube. Estou por enquanto com essa incumbência. A gente tem
um vice-presidente, né, para auxiliar a presidência, claro, e nos casos de ausência, enfim. E uma secretaria, um secretário, uma secretaria geral para cuidar da burocracia dos despachos. De resto, são os conselheiros, sendo que nos nossos encontros, que estão acontecendo com a regularidade mensal, conforme o regimento, sempre o que acontece é uma discussão ampla sobre tudo, onde todos têm voz, onde todos votam, as decisões são tomadas por maioria simples, mesmo não conselheiros acabam participando das reuniões, representantes da sociedade civil. Então está sendo uma experiência muito interessante, muito bacana e muito produtiva para a cultura uberabense, para a sistematização da cultura uberabense, a existência do Conselho e a forma como ele está atuando junto à Fundação Cultural. Um trabalho muito consistente que foi elaborado, o primeiro trabalho que foi elaborado, que foi muito forte, que deu origem à Lei 11.522, foi do Plano mesmo Municipal de Cultura, né, que traz várias metas e várias ações. Você poderia destacar algumas metas assim de grande relevância? Ah, claro, eu estou até com ele aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. Para a gente repassar e ficar claro, o que é o Plano Municipal de Cultura? O plano é realmente um roteirão, um guia, um mapa da mina para nós, enquanto agentes nessa busca de realização de política cultural, trabalharmos. Esse plano foi, por meses, discutido dentro do Conselho, junto à Fundação Cultural, e no finalzinho do ano passado, na última sessão da Câmara do ano passado, ainda, né, na administração antiga, nós conseguimos aprová-lo na forma de lei. É a Lei 11.522, estou até colando aqui, e a gente tem lá no plano várias ações organizadas em metas maiores. Essas metas são em número de 16. E dando uma olhada aqui, por exemplo, a gente tem algumas metas, né, super interessantes. A primeira delas, uniformizar e sistematizar um cadastro com indicadores e informações culturais. Então, é realmente lei agora que a gente cadastre os agentes culturais, disponibilize de forma organizada essas informações para os agentes. Então esse é um trabalho que já está sendo feito, inclusive está previsto em lei. A gente tem toda uma política de financiamento à cultura em movimento, estando já em formatação. Em breve vai ser entregue à comunidade para começar a apresentar seus projetos e, uma vez aprovados os projetos pela comissão, né, pela CEMIC, eles vão poder buscar incentivo junto a patrocinadores ou junto ao fundo. Então, a criação do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura, que faz parte desse bolo todo, também está prevista no plano e também já está sendo feita. Além disso, a gente tem metas que vão passar por todos os segmentos da cultura. Então a gente tem várias metas muito bacanas envolvendo a literatura, a dança, o teatro, os museus, o patrimônio, a cultura popular, de forma bastante maciça, porque, claro, temos em Uberaba já uma tradição muito forte envolvendo a cultura popular, envolvendo a cultura afro, as manifestações da cultura afro. Então tudo isso está muito bem organizado e posto aqui no plano, aqui na lei, até porque todas essas instâncias participaram da discussão que o organizou. Fundamentar exatamente o plano. Está tudo aqui. Gui, Uberaba ela é muito rica de talentos culturais, né? Mas a gente também ainda ouve muito da comunidade que falta uma visibilidade para grandes pessoas com muito talento. Como que o Conselho ou o Plano, juntamente com a Fundação Cultural, como é que você vê isso agora? Como é que pode colaborar para uma inserção maior, uma divulgação maior? Cira, eu acho o seguinte, eu concordo plenamente com Uberaba ser um celeiro de talentos.
não é uma opinião, é uma constatação. Apesar de estar sediado em Uberaba e estar aqui trabalhando junto com isso tudo, eu viajo razoavelmente bastante, eu visito os grandes centros culturais, eu vou para São Paulo, eu vou para o Rio de Janeiro, vou para outros lugares e eu sempre encontro uberabenses nesses lugares, trabalhando, mostrando o seu talento, contribuindo nacionalmente, internacionalmente, com isso que você colocou, que é o talento. Isso realmente nós temos e é inegável. A questão da visibilidade, ela está atrelada com a questão do fomento, ela está atrelada com a questão da organização, da sistematização. Então, o que eu acredito? Que a partir de agora, e agora eu me refiro a partir do marco zero, que é o sistema municipal. Eu acho que a partir de agora, vindo do sistema municipal, o conselho, o plano, a comissão de avaliação de projetos, daqui a alguns dias está aí, a lei de incentivo de renúncia fiscal já existe, ela está passando por umas alterações necessárias, mas ela já está aí e daqui a pouquinho ela já vai estar aberta via edital para o pessoal também. Então eu acredito que toda essa organização e essa sistematização vão ajudar muito com que o problema da visibilidade e do fomento e da possibilidade de se expressar enquanto ente artístico-cultural, eu realmente acredito que essa sistematização e essa organização vai melhorar muito esse problema. Vai tornar as coisas, o ambiente bem mais, bem melhor, né? Vai tornar o ambiente bem melhor para esses agentes, para esses entes culturais. Então, existe, assim, uma manifestação mesmo positiva de uma construção maior dessas redes culturais, né? Uhum. Você citou a cultura afro, enfim, a dança, nós temos também a arte cênica, a literatura, a gastronomia, moda. Tudo isso. Tudo isso, o Conselho e essa legislação vai estar atuando para fomentar todas essas redes. Com certeza. E interligá-las, né? Claro, porque o que acontece? Eu me envolvi com esse movimento que se tornaria o Conselho como representante da cadeira de audiovisual e artes digitais, que é a minha praia, que é da onde eu vi, que é a minha base enquanto agente artístico, enquanto agente cultural. Contudo, até por estar agora na presidência e pela convivência próxima com outros conselheiros, cada um vindo de um segmento, ficou muito claro para nós que acima e mais importante do que pensarmos isoladamente em cada setor nosso, é pensarmos em cultura como um todo, e buscarmos o máximo possível, entendendo cultura como um tripé, né, que vai estar baseado aí numa instância simbólica, numa instância educacional e numa instância econômica. Então, entendendo que cultura é isso tudo, a gente realmente está trabalhando, em primeiro lugar, buscando políticas culturais que interliguem todos os setores e que, de forma igualitária, favoreçam a todos os setores. Então, o nosso conselho não é assim, você tem a pessoa, o conselheiro da cadeira do teatro, batalhando por coisas para o teatro, enquanto você tem a pessoa da cultura popular batalhando por coisas da cultura popular. No que a gente começou o movimento, estava assim, talvez até porque antes era feito assim. E qual que foi o nosso trabalho no segundo semestre do ano passado? Incutir a mentalidade em todos de que não precisaria haver uma disputa entre eles. E ficar segmentado, né? Se todos dessem as mãos, é aquela velha história. Se você tem um grupo e ao invés de você preocupar com você, cada um preocupar com si só, cada um preocupar com todos os outros, o que acontece? No final, ao invés de você ter só você por você mesmo, você vai ter todos os outros por você. E você junto com os outros pelo outro.
Então, ao incutir essa mentalidade, o Conselho realmente deslanchou, se transformou e, digo hoje sem sombra de dúvidas, está sim sendo fundamental na articulação da política cultural da cidade. Você tocou num ponto aí da questão do audiovisual, que até é a sua praia, né? Imagino que não seja assim tão novo, mas pelo avanço da tecnologia exige uma rapidez, uma agilidade e uma criatividade imensa, não é? Sim. Então, como é que você insere o audiovisual hoje? Está bastante inserido dentro de projetos de cultura? Olha, é o seguinte, e aqui eu tenho que puxar um pouco sardinha para o meu lado, né? É inegável o apelo do audiovisual. E é inegável a penetração na nossa sociedade urbana, ocidental, capitalista, esse mundo que a gente vive hoje, né? É indiscutível a penetração e o apelo que esse setor do audiovisual e das artes digitais tem. O que eu estou falando? Eu estou falando de programa de TV como esse, eu estou falando de filmes em geral, de TV em geral, de curtas-metragens, de YouTube, de internet, de sites. Então, eu estou falando disso tudo quando eu falo de audiovisual e artes visuais. É inegável que essa nova geração, se não considera esse segmento como o principal, a principal, não qualitativamente, né? Mas como a principal forma de se manifestar, uma das principais. Então, sim, eu realmente acredito, não só puxando sardinha, né, que o audiovisual e as artes digitais são importantíssimos cada dia mais e precisam sim de uma atenção e de um carinho, e isso está previsto aqui de forma equiparada às outras na artes. legislação? Na legislação. A gente tem tudo equiparado, tudo previsto, e em Uberaba, já há alguns anos, nós temos manifestações envolvendo o audiovisual e as artes digitais muito interessantes e inéditas. A gente teve há alguns anos atrás organizada a primeira mostra de cinema, a gente já teve uma segunda, já tivemos 3, se eu não me engano, mostras de cinema acontecendo. A gente teve o Pontão de Audiovisual, que trouxe aulas de roteiro, de fotografia, de direção para cinema para a comunidade. Nós tivemos curtas-metragens sendo gravados aqui, nós tivemos longas-metragens sendo gravados e estando em processo de filmagem em Uberaba no momento. Então, sim, Uberaba, nos últimos 3, 4, 5 anos, demonstrou possuir uma capacidade muito grande para se manifestar e para contribuir com esse segmento do audiovisual e das artes digitais. A cultura, assim como a educação, ela vive num processo permanente e continuado, né? Caminham juntos. Precisa estar dentro das escolas, inclusive, porque tem que extrair a sensibilidade lá desde a criança para a questão cultural. Com certeza. E como que os conselheiros, como que o conselho em si vai atuar para implementar essas ações, essas metas dentro da escola de uma maneira efetiva? Não só da maneira formal, não, mas que ela realmente aconteça. Tá. Olha, essa discussão, essa questão da conversa entre a cultura e a educação, ela sempre existiu de forma muito viva nas reuniões do Conselho, e isso reflete na nossa legislação. A gente tem aqui nas leis vários dispositivos tratando exclusivamente disso, de como que a cultura, melhor dizendo, de como que a política cultural que está sendo implementada vai conversar com a política educacional, com a educação, né? A gente tem vários dispositivos que tratam exclusivamente disso. Lá no plano, que está aqui diante de mim, a meta 13, por exemplo,
ela prevê o seguinte, como é que funciona a lógica do plano, só para eu entender. A ideia é que lá no final dele, daqui a, né, anos, a gente olhe para trás e veja, tal coisa foi realizada, tal coisa foi realizada. Então, o nosso objetivo é, no final do projeto, que a gente olhe para trás, conforme a meta 13 aqui, e possa afirmar que, que fala a meta 13? 100% das escolas municipais desenvolvendo atividades de arte e cultura. Então, dentro dessa meta, nós temos várias ações. De que forma que a gente vai buscar, alcançar essa meta? Através das ações que estão previstas aqui dentro. Mas o grande objetivo a meta é que, no final do processo, 100% das escolas municipais estejam ativamente realizando, né, desenvolvendo atividades de arte e cultura, em sinergia com a educação. Antes de começar a gravar, você havia me falado também desse contato com o Poder Legislativo, onde tem as comissões permanentes, que tem a Comissão Permanente de Educação e Cultura, e que o Conselho quer estar muito próximo para contar com apoio, né? Para implementar algumas ações. Você já pensa em agendar alguma reunião com os vereadores? Cira, a gente, para ser muito sincero, a gente tá tendo essa conversa aqui no finalzinho de fevereiro, né? Eu não sei exatamente quando que a gente vai conseguir veicular essa conversa, mas, né, a gente está no comecinho de fevereiro. Uberaba passou agora por uma mudança administrativa, né? Nós tivemos um novo prefeito tomando posse depois de 8 anos da administração antiga, novos vereadores que, se não me engano, um bom período de janeiro ficaram em recesso, meio organizando a casa, estão voltando agora. Então, te falar que já existe essa reunião marcada, ela ainda não existe. Está na pauta do Conselho? Com certeza. Ela vai acontecer nesse primeiro trimestre ainda, provavelmente, no mais tardar, em algum momento de abril. Eu tenho ligações particulares com alguns dos vereadores que estão ali que estão na casa agora. A conversa entre o Conselho e a Câmara tem sido muito bacana, muito satisfatória, e eu realmente acredito que, se depender do esforço, do trabalho, da boa vontade de todos nós, todos os problemas vão ser resolvidos, sim. Até porque, né, tem alguma parte da legislação que você mencionou, ela pode ser revista e vai passar dentro de um processo legislativo que vai ser encaminhado do executivo para o legislativo, né? Então, esse relacionamento estreito aí, ele é fundamental. Ele é fundamental. Aquela velha história que eu digo muito lá no Conselho. Eu estou aqui agora como presidente do Conselho, mas eu sou, antes de tudo, tento, né, ser um agente cultural. E não combina muito com os agentes culturais a questão da politicagem, a questão da troca de favores por vantagens pessoais. Realmente a gente tem um conselho formado por apaixonados, antes de tudo, por pessoas que, cada uma da sua forma, realmente querem contribuir para que a política cultural de Uberaba se organize e aconteça. E a Câmara, formada, né, quero acreditar, em sua plenitude, por cidadãos conscientes e sensíveis, ao enxergar esse conselho, as pessoas que estão ali e a disposição das mesmas, né, é impossível não se sensibilizar e não realmente vestir a camisa e querer trabalhar junto para as coisas acontecerem. A cultura, assim, de modo geral, a gente vê que ela registra um tempo, registra um espaço, né? Ela constrói uma história. Merece uma reflexão, uma atenção muito profunda sobre isso. Esse trabalho que é executado hoje, como você
bem disse aí, para que ele permaneça no futuro, né, como uma grande referência de avanço. Claro. É assim que você Claro. enxerga. A grande meta, o grande objetivo é construir uma máquina que funcione sozinha. Porque o que acontece? Antes, nós tivemos maravilhosos agentes culturais na cidade, ainda temos. O problema é que quando você não tem uma máquina, uma organização, a cidade e a política cultural da cidade fica dependendo da disponibilidade, da energia desses pontuais agentes. A coisa não pode acontecer assim. Então, o grande objetivo minha grande ambição é que minha contribuição seja, daqui a 20 anos, quando eu não tiver mais nada a ver com isso, eu puder olhar para trás e falar, olha só, todo esse pessoal que está fazendo hoje, estão fazendo por conta daquela máquina, daquela sistematização, daquela organização que a gente fez lá atrás. Então, o grande objetivo é esse, é construir um sistema parrudo, bem feito, que possa, para o futuro, servir sim como ferramenta para que os agentes culturais, para que a política cultural possa alcançar a sociedade em sua plenitude. Temos várias pessoas que têm vários e belos projetos na área cultural. Você está acompanhando também essa lei de incentivo à cultura? Como é que ela se processa? Como é que as pessoas já podem agir? Sim, com certeza. O que acontece? No momento da nossa entrevista aqui, final de fevereiro, nós tivemos em janeiro um edital aberto para a apresentação de projetos junto à Fundação Cultural. Esses projetos seriam analisados pela comissão, por uma comissão instituída especificamente para a análise desses projetos. Uma vez aprovados esses projetos, recursos, seja do Fundo Municipal de Cultura, seja via renúncia fiscal do IPTU e do ISS das empresas da cidade, seriam revertidos para os projetos. No momento da entrevista, esse edital está suspenso e a lei está sendo revista por conta de detalhes. Mas é muito provável que no momento que essa entrevista estiver sendo veiculada, e peço aos interessados que entrem em contato com a Fundação Cultural, busquem se inteirar a respeito desses mecanismos de incentivo à cultura, porque no fundo, quem faz a coisa acontecer, isso tudo existe para essas pessoas, para estes projetos. Tudo isso visa transformar estes sonhos, estes projetos, essas visões em realidade. E a legislação ela é abrangente, então a pessoa tem interesse num projeto, por exemplo, da moda, da gastronomia, da iconografia, por exemplo, da literatura, da música. É só acompanhar, né, como funciona o edital, para ver se contempla a legislação, porque tem um padrão, não é, para elaborar esse edital, esse projeto e encaminhar para análise. Perfeitamente. Funciona assim. A pessoa, né, o agente cultural, o cidadão interessado em apresentar um projeto, o que é recomendado a ele fazer? Antes de tudo, entrar em contato com a Fundação Cultural. Em contato com a Fundação Cultural, ele, de alguma forma, buscar ter contato, seja através de internet, seja através da própria fundação, buscar contato com as legislações que vão estar falando daquilo. Então, é interessante ele ler um pouco da lei do sistema, se for o caso de estar apresentando um projeto, como a gente está falando, é interessante ler um pouco da lei que fala sobre a comissão, para entender quais vão ser os critérios que vão ser utilizados para votar o seu projeto. Isso ajuda demais você a fazer um projeto já casado com os critérios que vão ser usados para votar. E já adianto, os critérios não são subjetivos, não são os gostos dos membros da comissão que vão
implicar na aprovação do seu projeto ou não, muito menos se você é amigo do rei ou não. Os critérios para a avaliação dos projetos são objetivos, são previstos em lei, é obrigado ao avaliador emitir um parecer do porquê da aprovação e do porquê da, principalmente, reprovação, cabe recurso dessas decisões, então tudo é feito de forma absolutamente transparente. Mas, voltando à pergunta, o interessado em apresentar projetos, o principal a se fazer é ler muito bem o edital, formatar o projeto de acordo com o edital e apresentá-lo para a comissão na Fundação Cultural. Bom, nós terminamos aqui o nosso programa. Conversamos com Guilherme Tensol, que é produtor audiovisual e é presidente do Conselho Municipal de Cultura. Muito obrigado, Guilherme, por sua presença, tá? Pela contribuição nessa área. Eu espero te encontrar em breve. Ficamos por aqui. Até lá.